Fala pessoal, estamos começando mais um Dancast, hoje com a convidada Andréia Embacher. Andréia, se apresente pra gente. Vamos lá. Eu sou Andréia Carvalho Embacher, 48 anos. Eu sou mãe de 2 filhos, casada. E a minha formação principal, eu sou técnica em prótese dentária. Também tenho administração. E eu administro e sou técnica responsável do laboratório da Nato. Há 21 anos eu estou lá no laboratório. E a atividade física está me transformando todos os dias e ela veio agregar bastante na minha vida, junto com a minha carreira. E Essa de é a onde veio essa Andréia. vontade pela atividade física? Ah, Você sempre teve? Você descobriu ao longo do caminho? bom, Como vamos foi? começar bem do começo. Sim. Eu tenho um marido que é muito, muito dedicado ao esporte. Acho que desde aos 15 anos faço musculação, nunca abandonou. Ele é minha grande inspiração, é ele que me inspirou tudo isso que eu vivi e vivo. Claro que é baseado nele, né? Eu acho que ele sempre mostrou para mim que isso era uma coisa que tinha que ser natural, uma coisa que tinha que gostar, saber que faz bem, e eu não tinha essa percepção. E ao longo dos anos, a gente vai fazer 25 anos de casado, 30 anos juntos, não é que não deu bom. Uma hora eu acordei e foi uma junção de coisas. A gente começou a fazer a corrida, né? Naturalmente, eu sempre fui a dupla dele, ele sempre me convidou para ser a dupla dele. A dupla no mergulho, para quem não sabe, a dupla dele de moto. E Legal. a gente começou a ser a dupla da corrida. Faço corrida há mais de 15 anos, a gente começou a correr, corremos por mais de 10 anos juntos. Aí, corrida de rua. Corrida de rua, amador, onde ele sempre falou para mim, Andréia, você vai no seu ritmo, eu vou no meu. E eu falei, tá bom. Tive algumas incentivadoras no meio do caminho, foram amigas, que também participaram do processo da corrida, mas eu nunca me imaginei correndo, mas eu acredito que isso é uma característica minha. Tudo que eu pego, eu gosto de ser desafiada e eu sou competitiva. Então, a corrida eu peguei com muito gosto com o Eric, a gente fez assessoria de corrida de rua, Legal. a gente se dedicou a isso há muitos anos e tivemos bons resultados, melhoramos os nossos tempos, chegamos até fazer 21 quilômetros, né? Fizemos provas de 5, 10, 14 e 21. Confesso que, estando lá na corrida, em nenhum momento eu consegui alguns objetivos que hoje eu vou ter, que a gente vai chegar nesse final, mas a gente teve aí a corrida e o Eric foi esse meu grande incentivador, é meu incentivador até hoje, é o quem me apoia, é quem faz tudo, né, em todos os sentidos, financeiramente, apoio mentalmente, porque é muito difícil tudo. Então, a gente saiu da corrida e a musculação, ele sempre falou para mim, Andréia, precisa de musculação. Musculação é importante para a gente chegar numa velhice boa, para a gente ter os movimentos, ela que vai nos deixar uma velhice mais tranquila. Ele sempre acreditou nisso, ele faz a musculação para o trabalho, porque o trabalho dele é uma posição que ele é muito repetitiva, então reforça a parte muscular do corpo para poder fazer o atendimento. Sim. Então, o que acontece? Eu fui vendo isso. Então, tendo isso dentro de casa, uma pessoa que te apoia é uma pessoa que puxa você. É uma pessoa que fala, olha o que eu faço, faça isso. Isso é bom, olha como eu Ele estou. mostrava o exemplo dele e te Sim. motivava. Então, o exemplo dele sempre foi isso. E, bom, e foram se passando os anos. Eu estou casada há 25 anos, sou mãe de 2 filhos, Felipe, de 24, e Gabriel, de 17. Os filhos também se espelharam no pai, bonitinhos, sempre gostado de algum esporte, ou seja, tênis, todos tentaram, a não ser do futebol. Infelizmente, futebol não é o forte da família, mas a gente tinha outros esportes que a gente sempre os incentivou, seja o tênis, qualquer outra natação, e eles sempre também muito competitivos. E aí vieram o amadurecimento, o crescimento, e eles sempre gostaram de fazer musculação com o pai. E aí veio um pouquinho aí. O Felipe já vem se interessando pelo fisiculturismo e a gente acompanhando. E no primeiro ano do fisiculturismo do Felipe, que é o mais velho, nós decidimos apoiá-lo. Não é fácil, era uma coisa muito nova para nós. Apesar do Eric estar com a musculação há tantos anos, não era a proposta dele para ele. Ele gosta. Ele nunca quis ser um fisiculturista. Ele treinava por saúde.
saúde, bem-estar, Uhum. um pouco também de estética. A estética Todo vem mundo com, também. com o tempo. É o bônus, né? Uhum. Então, ele falava, filho, papai nunca treinou para isso, para fazer uma dieta, porque o fisiculturismo, a gente vai entrar numa cartela que é um conjunto de coisas, né? Sim. E aí, ele falou, mas tá bom, pai, mas eu queria que você me apoiasse. Então, como ele não tinha renda, nós que sustentávamos, então a gente foi conhecer, começamos a assistir bastante podcast de todos os mais conhecidos, Uhum. para que a gente pudesse entender do assunto e juntos apoiá-lo. Sim. Então, a gente teve o primeiro campeonato do Felipe, apoiamos, vi aquilo, achei um absurdo. Uhum. Tenho que Te assustou confessar, no início? me assustou. Ver meu filho passar por todo o processo, eu falava, gente, como pode alguém conseguir fazer isso? Uhum. Acompanhamos tudo ali de perto, ajudei em alguns momentos, tivemos muitas brigas, eu não queria e ele queria, o pai apoiou, brigou menos, Mas a sempre sua mais parte era calmo. mais uma proteção dele. Eu Ou você achava não uma queria agressão. por algum motivo Eu acho que específico? quando a gente é leigo e não entende nada, eu acredito que a gente julga sem conhecer. Entendi. E aí a gente não tem informação e eu brigava com ele sem informação. Então, imagina que é brigar com uma pessoa que está com a informação, está fazendo tudo e você não tem tanta informação, você acha aquilo uma agressão ao seu corpo. Acredito que a maioria das pessoas, elas acabam tendo isso, né? Sim. Tendo essa visão de fora. E aí, Felipe participou no primeiro ano, apoiamos, não foi fácil para a família toda. A família, todos apoiaram no final, mas até todos entenderem, como eu e como o Eric, demorou um pouquinho, mas no dia do campeonato todos fomos lá, a família inteira, desde o avô Legal. até a namorada, estávamos todos lá, treinadores todos, torcendo por ele. Todas as gerações da família Todas as estavam lá. gerações, desde o avô com apoiando 70 anos e a avó, né? O Adolfo e a Laura estavam presentes para incentivar aquele momento e aplaudir, e foi muito prazeroso. Para eles também foi um mundo novo. E aí passou. Felipe ficou em segundo lugar, nossa vida toda normal, todo mundo fazendo suas academias. Eu estava no momento que eu tinha engordado, eu tinha perdido a minha mãe pós-pandemia e comecei a engordar como nunca tinha engordado. Sempre mantive um corpo muito, muito bom para quem era um pouquinho mais velha, tinha filhos, nunca engordei muito. De repente veio a pandemia, continuei treinando em casa, mas não foi o possível, porque comecei a cozinhar, gosto de cozinhar, cozinhava muito, e comecei a comer muito, e de repente me deparei com os meus 70 quilos numa foto, e achei, assim, incrível como eu não me enxerguei. Falei, quem é essa pessoa aqui? E aí falei, vou emagrecer. E não estava mais animada com a corrida. Tá. O Eric sempre mantendo a corrida. Eric nunca deixou a corrida. Voltando na parte da corrida, por que você desistiu da corrida? E por que a corrida não te cativou, não te pegou de vez? O que você enxerga dentro do processo da corrida? Olha, da corrida bem particular, e eu acredito que foi isso um pouco. Quando eu fiz o 21, eu adorei a longa distância. A longa distância... O desafio da longa distância. Tá. Essa superação que os 21 traz. Que traz. É diferente do 5, do 10, do 14. O 21 era assim, como acredito que o 42 também seja. E eu nunca fiz. Mas aí eu não tive... Como eu poderia dizer? Eu nunca tive um resultado com o meu corpo na corrida como eu estou tendo hoje com a bike. Tá. A corrida, eu começo a perceber que eu fico muito cansada, eu preciso me desgastar muito, e aí começo a ter algumas coisinhas que eu acredito que isso foi me desanimando um pouquinho, dor no joelho, porque se você começa a ficar acima do peso, correr, você tem que tomar cuidado. Se torna algo mais difícil para você se adaptando ali. Aí tipo, você deu uma emagrecida, correr 7 tá mais confortável, você deu uma engordadinha, o 7 não fica tão legal. Tá. E aí o seu pace, a sua corrida, a sua pegada, o seu pé, a sua pisada vai mudando, porque o condicionamento, uma coisa que eu sinto hoje da corrida e da bike, que é muito diferente, é tipo, a corrida, se eu ficar uma semana sem correr, eu não perco 5 nunca.
o condicionamento para fazer 5 quilômetros. Entendi. Mas acima de 5, uma semana, 15 dias, eu perco muito. Tá. A corrida me exige eu me dedicar muito. Então você tem uma certa dificuldade Sim. para manter o seu ritmo de corrida acima de 5. Sim. Eu não sei se é uma coisa particular, se é com o meu corpo, se isso tem algum estudo. Mas você acha que isso é mais o condicionamento ou a parte mais psicológica pelo desafio? Condicionamento, Dan. Porque a mulher também é regida pelos hormônios. Aí você tá naquela semana e tudo mais. Aí o que acontece? Acontece que a gente tem semanas que come mais, come menos, mulher retém muito, né? Aí você tá mais pesadinha, aí você não tem o mesmo desempenho. Eu não sei se eu enjoei também. Tem uma questão que foram muitos anos. Não sei se cansei da mesma coisa, pode ser, né? Pode ser que isso que a corrida em si, ela é algo meio que monótono. Sim. Você vai correr sempre em uma direção, pouca coisa vai mudar de um dia para o outro. A não ser o trajeto, se você varia. Só que se você começa a mudar trajeto, isso atrapalha no seu rendimento. Pode ser isso, pelo mesmo trajeto, a mesma repetição, sempre igual. A musculação tem um pouco disso. Só que como você varia de treino em treino, leva um período maior dessa, pode dizer, estagnação. Entendi. E a corrida já entra nessa parte de... Acredito que pode ter acontecido isso. O seu psicológico tem que estar muito bem preparado para sustentar aquela repetição diária. Sim. Você acredita que seja isso? Eu acredito que também pode estar associado mesmo ao psicológico, porque o psicológico, se também não estiver legal, hoje eu posso dizer com todas as letras que tudo é cabeça em primeiro lugar. Eu só vou ficar bem se minha cabeça estiver bem. Legal. Não adianta eu querer, mas minha cabeça não quer. Porque tem isso. Parece que a gente fala, eu quero. Mas a cabeça lá dentro tem uma vozinha falando assim, ai, não quero levantar, não quero fazer. E na corrida eu sempre tive um pouco disso. Quando eu chego com a bike, conheço a bike sozinha, já tinha feito alguns anos atrás, também não tinha me interessado tanto. Na pandemia, eu começo a querer emagrecer sozinha com a bike. E começo a puxar amigas e conhecidas. Aí a bike, você diz... A bike indoor. Indoor. Tá. Aí você perguntar pra mim, a bike na rua, André, você gosta? Eu acho super legal. Eu acho que como um passeio, admiro aquelas pessoas que adoram fazer a speed. A minha não seria speed, seria a mountain bike. Mas eu, como mountain bike, somente para um passeio. Tá. Se você falasse assim, Andréa, todos os dias você pegaria uma mountain bike e sairia? Pra andar e fazer o seu trajeto, não. Não. Mas sabe dizer o porquê? Porque eu não quero correr o risco, eu sou um pouco medrosa. A rua e situações que podem acontecer, talvez isso... A corrida talvez pode ser um pouco disso também. Eu não vou descartar, por isso que tudo é um pouco da cabeça. Tá. Então, imagina se eu tô correndo sozinha, numa estrada, moro ali pertinho da Estrada Parque, vou correr sozinha. É perigoso, dependendo do horário, né? Então, eu penso que algumas coisas do esporte, dependendo de onde você vai exercer, a cabeça pode dar uma atrapalhada, porque eu acho que sozinho, às vezes, a gente tem medo. Você se sentia segura de estar nesses ambientes? Sim, sozinha. Levantar às 5 da manhã e sair. Eu conheço um monte de gente que faz isso, mas em turma. Tá. Sozinho, conheço meu marido, que faz muito, mas pouquíssimo. E tenho medo quando ele vai sozinho. Sim. Porque a gente pode cair, a gente pode ter uma situação de saúde, de alguma coisa, porque a gente treina, faz tudo para ter saúde. Mas não está isento de acontecer algo. Sim. Então, eu acredito que esses fatores foi me tirando da corrida. E foram me levando da bike indoor, não a bike de rua. E a mountain bike também, pelo terreno acidentado, essas coisas. Eu já caí, também, já sofreu acidente? Não acidente, mas eu tomei um tombinho, me assustei e depois tive câimbras muito fortes e me traumatizou um pouco. Talvez o percurso era grande. A cabeça, volto a dizer que cabeça é tudo. Então, a gente acaba pondo na cabeça que a gente não é capaz. E eu não sou capaz de fazer aquilo. Aí cria um bloqueio. Aí cria um bloqueio. Então, toda vez que meu marido me convidava, não é a bicicleta que tem um bloqueio. Era eu que estava com um bloqueio. Hoje eu consigo enxergar tudo isso. Mas demora pra gente enxergar. E a gente só enxerga sozinho. Não adianta você, Danilo, falar pra mim. Porque eu não vou conseguir. Eu vou ser teimosa e vou dizer pra você, não é. Que pra você acha que tá certa. Aquela situação é normal. Ah. Só que a visão de quem tá de fora
facilita muito você enxergar. Só que Sim. não faz você enxergar. Para você enxergar, você tem que querer. Sim. Né? Igual, falar que se você sair para correr, raramente vai acontecer esse mal súbito, um acidente. Sim. Só que sou eu que não tenho medo. Sou eu que não tenho receio. Para você já criou esse bloqueio antes de sair. Sim. Eu não sei porque a gente ouve alguma coisa, às vezes a gente é uma esponja e acaba absorvendo algumas coisinhas. Não sou tão medrosa, faço vários esportes. Acho que como esposa pro Érica, eu sou uma boa parceira, né? Gosto de andar de moto, mergulho. Poucas, as mulheres, por ser mulheres, não fiquem ofendidas, mas normalmente alguns tipos de esporte não gostam tanto, ou não tem tanta atração por isso. Isso daí não. Enfim, eu sempre... Não tenho medo, não tenho medo de velocidade, não do mergulho. Mas, assim, tem algumas coisas que não é o medo, mas é o receio. Aí eu falo, se eu posso me privar disso, não acontecer... Eu vou e não faço. Então, fui buscando e senti isso na Bike Indoor. Que eu não preciso de ninguém. Eu não preciso de um local, de uma bike, que hoje estou bem instalada onde eu estou. Mas, assim, eu preciso de uma bike, eu não preciso de ninguém. Se vai ou não, não me interessa. Eu levanto hoje, o Eric sabe disso, e isso é o que eu mudei, que eu não conseguia mudar, e muito tempo fui muito preguiçosa. Ter a preguiça, é um pecado falar essa palavra, mas é ter a preguiça de levantar. Então, hoje eu estou cansada, hoje eu estou de TPM, hoje eu fui dormir mais tarde, hoje eu tive uma insônia, hoje eu tive alguma coisa que vai me possibilitar de ir. Hoje, há 2 anos, posso dizer praticamente, que eu não falho um dia na minha atividade física. Então, porque eu me conscientizei. Eu, Andréia, não foi o Eric. O Eric me deu o espelho, né? Ele é o espelho, mas eu aprendi. Aprendi que a atividade física para a saúde, para a minha vida, para o meu futuro, para a minha velhice, eu preciso dela. Então, eu estou consciente, eu vou lá, levanto e faço. Hoje eu estou resfriada, eu poderia não ter ido falar do meu corpo. Não, eu me sinto melhor. Ao contrário de muitos, eu acho que para mim é melhor. Antigamente, você se recusaria a treinar, então? Com certeza, Dan. Você já usaria isso como um amuleto e falaria, com certeza. Hoje eu não vou porque eu tô com uma dor de cabeça. Sim, hoje eu estava muito congestionada e hoje eu pedalei. Sim. E tomei uma medicação e fui pedalar. Entendi. Né? Tem pessoas que então vão... Então você se força a manter eu nem me forcei, ritmo. eu posso ser bem sábio para você. Hoje não é esforço. Hoje eu levanto, é prazer, é prazeroso. Como diz meu marido, é um prazer que ele desconhece. Porque assim, a bike, a gente vai chegar no fisiculturismo, mas a bike para mim hoje, ela é assim, uma coisa que eu... É o que te faz sair da cama. Hoje. É o que me faz sair da cama. Tá. Ela me move. Literalmente, minhas perninhas querem estar lá. E quando eu estou lá, eu me desligo de tudo. Tá. Né? E aí, quando eu vejo o bem que ela me faz na minha saúde, no meu bem-estar, eu falo, caraca, isso é muito bom. É diferente da sensação quando eu corria na rua. Não é igual. Não é igual, não sei te explicar. Quando você corria na rua e quando você pedala a bike, qual a sensação semelhante e qual é a sensação diferente que você percebe? Tinha algo que te aproximava? As semelhanças são os desafios. Porque uma eu tenho que batalhar para chegar e meus pezinhos estão me levando aonde eu quero chegar. A Bike Indoor eu estou parada, mas também tem um objetivo de tempo. Tempo ou quilometragem também em cima de uma bike. Enfim, elas ambas são parecidas aonde o objetivo de... Eu acho que eu sou uma pessoa que gosta de desafio. Desafio para mim é uma palavra bem interessante, que eu gosto. Falo desafio, opa, eu tô dentro. Isso é Andréia. Andréia gosta disso, seja qual for. Se o desafio é para brincar de vareta, se é para brincar... Se você for desafiado em algo, eu acho interessante. Vou levar a sério e vou falar, poxa, deixa eu ver se eu consigo, né? Então, a bike e a corrida, ambas têm essa coisinha iguais aí, que eu acredito, que é onde eu vou chegar, mas a bike me permite eu relaxar, eu pensar, às vezes, até em problemas e até ter soluções para eles. Sim. Na corrida, eu não consigo isso. Porque quando eu estou na corrida na rua, eu sinto medo, porque vem um carro. Se eu estou numa prova, ok, a prova está tudo fechado para você só se concentrar naquilo. Mas o treinamento para aquela prova... E não tem um lugar
Não. específico para esse treino. Tem que ser na rua, né? Você pode estar de Pela longa fone. distância. Mas você está de fone, mas você tem que estar atento. É um carro, é uma bicicleta, é uma moto. E correr de fone, às vezes, não é bom. viável, porque dependendo do trajeto que você tá, você tem que ouvir. O som ambiente faz muita diferença. Entendeu? Pro seu próprio cuidado. Né? Sim, pro seu zelo da sua vida, né? Sim, sim. Então, é isso que eu acho, Dan. Então, a bike, eu entro lá dentro da sala, eu tenho 45 minutos. 45 minutos, eu sei que eu vou estar lá. Ninguém vai me ligar, não vai acontecer. Pode até acontecer isso, mas, gente, não vai ter... É o meu mundo. Tá. É o meu mundo e muitas vezes eu fico mais feliz que ainda é minhas músicas. Então, quando tem a música me dá muito prazer e nela eu consigo viajar. Aí, a música... O esporte, eu tô fazendo uma atividade aeróbica de grande intensidade, porque eu gosto de carga, sim, porque aí a musculação me traz isso, a musculação faz eu ser forte com as minhas pernas, e lá eu vou desenvolver. E aí você rende mais na bike? Eu rendo mais na bike. A musculação faz me render mais na bike. E eu acredito que a bike também faz eu render. Faz render mais. Eu acho que ambos se completam, né? Eu acho que é isso. E aí, quando eu comecei a ligar tudo isso... Foi tudo muito legal. Entendimento, você diz. Isso. Porque você é leiga, né? Você só quer assim. Você achava que a musculação servia pra quê antigamente? Sei lá. Quer que eu seja sincera? Parte estética apenas? Eu vou lá fazer musculação. Não, nem estética no meu caso, que eu nunca almejei um corpo. Né? Não tinha isso em mente. Não tinha isso em mente. Claro que depois dos filhos o corpo muda muito com a idade, né? Hoje, aos 48 anos, não é um corpo de 20, não posso me comparar ao 20, mas eu posso mostrar para as pessoas que com 48 anos eu consigo ter um corpo muito razoável para a minha idade, muito aceitável, com muita qualidade, com muita performance para aquilo que eu quero apresentar. Ele não é um corpo de 20 anos, não mesmo. Né? Mas é um corpo que está em ordem. Mas ele é um conjunto de coisas, né? Não foi só a bike, né? Eu precisei da musculação. Precisou da musculação. Se você fizesse só a bike, você tem consciência que você não atingiria o corpo que você tem hoje. Também tenho essa consciência. Mas você teria o mesmo prazer que tem hoje? Ou você acha que a musculação também ajudou, potencializou você obter esse prazer na prática esportiva? Sabe o que eu acho? Quando eu desenvolvi o gostar pela bike... a paixão pela bike, eu comecei a me apaixonar pela musculação. Porque aí eu comecei a ver coisas que a musculação me fez que a bike nunca vai me trazer. Aí eu falei, gente, é o meu corpo, tá transformando. E foi muito rápido, né? A gente vai poder falar quando a gente se conheceu? Pode, a gente vai poder falar sim. Quando a gente se conheceu... e a gente fazia aulinhas. Eu estava no começo do meu processo de emagrecimento sozinha, solitária, né? Isso você diz na parte do funcional ou ainda na musculação? Musculação e funcional. Tá. Porque eu era uma pessoa, não sei se você lembra, mas eu estava na musculação, no funcional, na aula de bike. De tudo um pouco. De tudo um pouco. Não tinha parada ali. Não tinha parada, porque eu estava com gás. Eu tinha posto na minha cabeça que eu queria um objetivo. Qual era o objetivo? Naquele momento, era emagrecer. E mostrar para mim que eu era capaz de emagrecer. Sem um nutricionista e não tinha nenhum... Nessa época você não tinha acompanhamento? Não tinha acompanhamento de nutri e nem de personal. Tá. Mas eu coloco na minha cabeça, porque Felipe tinha participado desse fisiculturismo, e aí eu ponho na minha cabeça que, por ver ele fazer tudo, acompanhar, eu falei, gente, não é possível. Se ele pode comer somente isso, imagina eu, não posso comer, né, para poder emagrecer. E claro que hoje é só dizendo como passa na nossa cabeça, é bom para que todos saibam, todo mundo acredita que seja assim. Sim. A gente corta um pouquinho da comida e acha que vai ficar magra no dia seguinte. Não, não é assim. Às vezes eu tive que dar o braço a torcer ao meu filho quando ele falava, mãe, é o modo de preparo. E eu falava, não é. E aí você briga. Aí quando você passa pelo processo, você fala, caramba, o que adianta eu comer salada se eu coloco um tolete de azeite em cima? Era você que preparava o alimento dele? Comecei a preparar, ajudá-lo. Foi aí que eu comecei. Foi aprendendo como preparar um alimento que seja saudável e eficaz para o que ele precisa. Que vai ajudar na musculação, que vai dar energia para a musculação, que vai dar a parte da estética aí para o fisiculturismo, tem todas as coisas, é tudo voltado para isso, é tudo estudado para isso, né, gente? É uma coisa impressionante. Então, assim, para mim era tudo novo, tudo muito leiga, mas sozinha eu tive um bom desempenho, perdi 12 quilos, sozinha, fazendo atividade física todos os dias, como você se lembra. Você já tinha criado essa rotina para você. Já. Primeira coisa que eu acho que foi o primeiro passo bom e que todo mundo precisa lembrar sempre é você dar o passo. E o meu passo era, eu vou fazer todo dia um esporte.
Tá. Seja ele qual for, vai ser a musculação, hoje vai ser a bike, né? Uhum. Eu vou me dedicar todo dia um período para mim lá na academia. Eu Tá. pago academia mensal, então é mensal, então 30 Uhum. dias, então eu vou lá. Sim, então Como vou meu marido estimular. sempre falou, ó, vamos lá, tem que usar. Vou fazer valer. Ela eu abre tô de pagando domingo, ali. nós vamos de domingo. As pessoas me Uhum. perguntam, você vai de domingo? Que absurdo, qual que é o seu dia de descanso? Sim, Eu sim. costumo dizer que, claro, eu não sou entendida nisso, mas o descanso para mim é quando eu faço uma coisa bem mais levinha. Eu não tô fazendo um treino pesado Uhum. com você, eu não estou me dedicando 100% à bike, e se eu vou até lá e faço alguma coisa, eu faço uma coisinha mais leve, mas eu faço, eu me sinto melhor, me dá prazer aquilo. Você executou a sua atividade física, nem por isso você levou uma intensidade alta. Você Sim, manteve aquilo ali na sua zona de conforto. sim. Confortável para você. E pra mim, assim, eu fiquei super bem, não Uhum. fiz um treino, ai, você fez um treino enorme? Não, é um treino de E você meia tem hora. consciência que você não fez um treino que seria um treino adequado para o seu Sim. objetivo, mas foi adequado para você Porque eu se sei que... manter ativa. Sim, porque eu sei que a gente precisa do descanso. Uhum. Então, a gente precisa do descanso. Não necessariamente eu acredito que ele tenha que ser deitado numa cama de perna para cima. Tá, então a relação de descanso sua para outras pessoas é totalmente diferente. Muito, porque todas as minhas amigas, o descanso é ficar em casa. E o Sem fazer meu, nada ali. sem fazer nada, é Uhum. dormir até mais tarde. Isso é um descanso. Não tô tirando o mérito disso. Uhum. Para cada um tem o meu hoje, o descanso. Eu quero estar com a minha família. Como minha família também frequenta aos finais de semana, pode ser que isso também seja uma coisa que mude. É prazeroso a gente estar lá. Nem que seja uma horinha, 1h30, 2 horas daquele dia, nós vamos passar na academia juntos ou separados às vezes, mas vamos estar lá, vamos treinar, cada um faz o seu treino de acordo com a sua demanda e tá tudo certo. E para mim foi um descanso. Quando eu falo para você, eu sei que eu vou treinar pesado os dias de musculação quando eu tenho você, os outros dias 2 sozinhos eu faço normais, mas o sábado e domingo eu dou uma maneirada, eu faço. Você já sabe que vai Já sei. leve ali, vai só... Eu já sei quando eu tenho que pegar pesado. Se eu fiz com você terça, quarta e quinta, eu preciso de mais um dia pesado de musculação. Então, às vezes é o domingo, às vezes eu faço intenso no domingo. E descanso sábado. Eu faço só 1 horinha de bike, eu vou lá, me divirto, né? E tá tudo certo. Só fiz 1 horinha de bike. Ou fiz 6 horas de bike no sábado, no domingo, não fiz nada. Aí você já tem consciência que você também precisa ter esse descanso. Tem que ter. E que não precisa ser um descanso deitada no sofá. Sim. Mas precisa tirar o pé. Tem que tirar o pé. Então, eu acho que hoje a Andrea tá bem mais consciente. Hoje eu tô entendendo todo o processo. Hoje eu acho que eu tô bem madura e acho que é isso que tá dando sucesso. É onde eu cheguei, é onde as pessoas se espelham em mim de alguma maneira, por isso, por todo esse conjunto, né, que vem acontecendo, que aí depois entrou o fisiculturismo, né? Tá, e entrando na parte do fisiculturismo, quando você percebeu que era capaz, ou que seria capaz de se tornar fisiculturista, foi você que decidiu isso? Foi incentivada pela sua família? Ou alguém falou para você que você tinha a possibilidade? Como que você encontrou o fisiculturismo? Olha, eu vou fazer uma observação de, sei lá, uns 25 anos atrás, quando meu marido sempre falou assim, você tem um corpo ótimo, se você treinasse um pouquinho, naquela época a gente falava que era as paniquetes, ele falava, você vai ficar uma paniquete, olha, vamos rir um pouquinho. E aí eu falava assim, ai, pra que treinar, né? Eu nunca me imaginei uma paniquete, e continuo não imaginando, não é bem isso. Mas ele já falava assim, Dé, você tem uma genética, que a gente também pode falar um pouquinho disso também, que eu acredito que também sempre ajuda um pouco. Sim, sim. Aí ele falava, Dé, você tem uma genética, você não faz nada, teve filho e tá com o corpo bom, vamos dizer assim. Nunca engordei muito, a não ser essa única vez, né? Aos 46 anos eu engordei. Aí, bom, fazendo esse parênteses do Eric, quando o Felipe faz o fisiculturismo, eu nunca imaginei isso, não. Por mim, não. Mas o Felipe, meu filho, vendo como o pai e a mãe, além de apoiá-los, a gente frequenta a academia, faz todos juntos, e isso é muito legal. Eu sinto nos meus filhos que eles gostam disso, curtem isso, né? E aí, o que eles fazem? Ele, o Felipe específico. Eu achei que ele não fosse mais competir.
E aí ele decide competir mais uma vez. Aí eu falo, não acredito, brigo com ele e tudo mais. Aí ele falou, mas por que você falou isso, mãe? Você falou que ia me apoiar, não sei o quê. E aí eu falei, tá bom, a gente vai te apoiar, mas eu não gostaria de novo. E, enfim, passou um tempinho, ele me chamou e falou assim... Não, eu tinha emagrecido e lembro perfeitamente que na região do abdômen eu falei para ele assim, eu nunca que vou ter um tanquinho, eu tenho que fazer uma lipo. Entendi. Aí ele falou... Você já queria o caminho mais fácil. Sim, aí ele falou, vamos fazer uma lipo. Não, eu falei, a mamãe vai fazer uma lipo. Nossa, ele ficou super nervoso. Que lipo, mãe? Você tem que fazer dieta. O dia que você fizer uma dieta, você vai funcionar. Vai funcionar. Se você treinar, fizer dieta, você vai ver que você não precisa de lipo. Aí eu falei, meu filho, olha a idade da sua mãe. Que idade? Outra coisa que você fica falando é a idade. Então a gente teve ali uma discussãozinha natural, né, de família. Aí eu vi aquilo, aí eu falei, eu nunca que vou no nutricionista. Ai, paguei minha língua, né? Aí eu falei, eu que nunca vou no nutricionista, tenho nutricionista. Mas você não queria ir no nutricionista ter um acompanhamento por comer pouco, que você via, ou por ter que comer certo, saudável? Eu acho que ou abrir mão das suas vontades? Eu acho que eu não gosto de seguir muita regra de algumas coisas. Hoje a regra da atividade física, ok. Mas eu não gosto de falar, pesa isso, só come isso. Eu tô com vontade de comer uma cereja, eu não posso comer a cereja. É meio estranho isso para mim. Eu sou uma pessoa que eu gosto de cozinhar. Então, eu achava que ia ser... Achava não, tenho certeza que ia ser muito difícil para mim, que cozinho, gosto de cozinhar, tudo que você imagina. Porque aprendi com a minha sogra que cozinha muito bem, por sinal. Gosto de cozinhar e não poder estar fazendo isso. Outra coisa que eu gostava e que não faz mais parte da minha vida é o álcool. Então, você imagina que a gente tem que mudar muito. Então, por isso que o fisiculturismo não estava... Mas o álcool saiu da sua vida por causa do fisiculturismo ou ele saiu da sua vida porque ele te fazia mal? Eu acho que ele saiu primeiro, assim, ele faz mal em quantidades, porque foi a cerveja foi um dos pilares da minha... Era só do volume. Não, porque, querendo ou não, você bebe uma, quer beber mais, que puxa, que eu acredito que deve ir para a linha de, vamos falar de alcoólatras, não vou me considerar um alcoólatra, mas você vê que vicia, é um vício, como outro qualquer, né? Como açúcar, enfim. Então, eu acho que o álcool é uma coisa que também deu uma pegada no peso. E quando eu percebi que isso fazia mal para mim, e você tem essa compreensão, é que nem quem fuma. Quando faz mal, tá fazendo bem, você fica. Quando tá fazendo mal, você sai fora. Pelo menos eu penso assim. Aí eu saí. Hoje não tenho tomado cerveja, nem o paladar da cerveja tem me agradado. Eu voltei a tomar vinho, socialmente, muito pouquinho. Então, hoje eu sei que hoje a água, que era um problema para mim... Todo o processo do fisiculturismo me apresentou. Hoje eu não estou mais no fisiculturismo, mas eu vou levar para minha vida, que é o que eu comento com muita gente. Quando o Felipe fala isso, eu começo a pensar, eu falo, eu não sou capaz de seguir uma dieta. Isso eu tinha quase que certeza, que o meu desafio seria fazer uma dieta. Mas quando ele vira para mim e fala, eu duvido... Aí, essa palavra não pode falar para mim. Eu duvido que você consiga fazer. Aí eu não sei. Lançou um desafio para você. Aí lançou um desafio. Duvida do quê, Felipe? Você não consegue fazer dieta. Eu falei, quem disse que eu não consigo? Se eu quiser, eu faço. Não, você não vai conseguir. Você não consegue, você quer. E ele me deu de presente uma consulta, avaliação no nutricionista. E falei, vou. Aí fui, falei, quando cheguei lá, falei, olha, nunca fui nutricionista. Eu gosto de comer tudo que eu quero, por favor, viu? Bom, o nutricionista já acho que assustou comigo, né? Porque eu não paro de falar. E eu falava assim, viu? Ele falou, calma, vamos lá. Aí eu falei, viu, não só isso, o Felipe também tinha dito assim, além de falar do Nutri, ele falou, se você fosse no Nutri, você poderia até competir. Aí eu falei, competir? O quê? Aí ele falou, fisiculturismo, mãe. Falei, você tá maluco, filho? Mamãe não tem corpo de um fisiculturismo? Eu tinha consciência da minha celulite, da minha gordura, do meu pneu, enfim. Mãe, é tudo dieta com treino. Você vai conseguir. Eu falei, imagina.
Ele falou, nem levei muito em consideração. Mas quando eu cheguei no D'Amato, eu tive que fazer essa pergunta para ele. Eu falei, sabe o que meu filho falou para mim? Que se eu quisesse competir, eu teria a capacidade de competir. Aí ele falou, André, mas se você quiser, você tem. Eu falei, como assim? Aí ele falou, é só você fazer. Ele foi fazer uma avaliação em mim, já achou que eu estava bem para minha idade, que eu tinha feito um processo de emagrecimento sozinho. Ele mesmo relatou que eu estava bem. Naquele momento, eu já era uma pessoa, pelas medidas, pela pesagem, pelo biotipo. Quando ele faz todas as medições, ele falou, olha, você é bem simétrica. Aí eu falei, a simetria é o Danilo. Não sei se você tá lembrado, né? Que a gente era tudo torta. Sim, Ó, tem que ficar aqui. Ajustando. Que aí eu falei, então, Danilo tem me consertado. Eu tinha uma perna maior que a outra, uma panturrilha maior que a outra, um braço maior que o outro. E quando ele começa a medir meu corpo, ele fala, olha, André, se você quiser o desafio, eu acho que dá sim. Eu falei, mas quando que é o campeonato? Isso era janeiro, 15 de janeiro. Ele falou, 10 de junho, dá tempo. Eu falei, oi? Mas para mim, aquilo era um prazo menor, porque eu vi o Felipe no outro campeonato, levaram 10, 11 meses. E claro que se ele tivesse mais tempo, talvez ele tivesse conquistado um primeiro lugar, até porque a maturidade do músculo, a parte muscular, você entende mais do que eu. Por ele ser mais novo também. Por ele ser jovenzinho, né? Tinha só 21 anos para 22. Eu acredito que ele subiu menos de 22, porque foi, acho que em abril, ele é de junho. E ele pega e fala assim para mim, Andréia, dá sim. Eu tava com 17 na primeira consulta de gordura, e na segunda consulta baixei já para 14, depois de 1 mês e meio. E aí ele fala, vou ter que dar uma segurada porque você já tá com 14. Hoje a gente consegue subir com mulheres a partir de 13%, 12% de gordura. Tudo depende de cada mulher, a composição corporal, biotipo. Aí ele explicou direitinho. E aí eu venho com essa notícia para o Eric, que não foi muito boa, né, naquele momento, porque apesar de ele ser uma pessoa que me apoia em tudo. Apoiava no esporte, mas nesse esporte em si é algo muito... Porque a gente viveu com fé, por mais que desgastante, é desgastante para todo mundo que está do lado, né, para a pessoa, né? para o entorno, porque para quem não conhece é muita coisa que tem que se dedicar, muita coisa mesmo tem que se dedicar, a dieta, aos treinos, e o processo final ele suga muito da pessoa, que vem dar umas oscilações de humor. Eu diria que todos sobreviveram a mim. O Felipe tem uma oscilação muito menor do que eu tive, né? Eu fui muito mais chata, muito mais grossa, né? Explosiva, choros, porque não tem como às vezes não segurar. A parte emocional aí pesa. Eu acho que a mulher, por ser mais rígida dos hormônios, a gente já é muito instável, fica mais ainda. Mais, né? O homem fica calado, mas ele se contém, é diferente. Se você pegar o Felipe como homem na parte aí do treino, do fisiculturismo final, na reta final no processo, e me pegar. E eu ainda acredito que eu ainda fui bem assim, tranquila. Mas eu acho que o que eu pequei um pouco mais foi com a família, porque é a família que tem o nosso pior, né? E como foi a preparação sua e do Felipe dentro desse fato da irritabilidade dentro de casa, sua e dele? Como que vocês lidaram com isso? E como os familiares lidaram com isso? Olha, vocês estavam num propósito, os familiares não. Sim. E como que foi aí? Foi difícil, temos que tirar o chapéu para Bia, para Eric, para Gabriel, meu filho. Porque são os 3 que mais sentiram, né? Porque eu estive com você todo o processo, acho que eu em nenhum momento descontei em você isso. Em você sentiu em alguns momentos... Eu colocaria peso para você fazer e... Tá tudo certo. Eu descontaria em você automaticamente. Ah, que bom, né, Danilo? Sim. Então, mas eu acho que eles sofreram, porque neles a gente desconta as coisas que talvez não tenha coragem no trabalho. Como eu disse aqui, sou técnica em prótese, eu cuido de um laboratório onde temos 8 pessoas que dependem de mim lá também, me relaciono com pessoas. Então, eu acredito que eles não sentiram, a não ser perceberam que no final, na reta final, a gente fica muito dispersa, né? A atenção, ela é muito... fica disperso total, não tem concentração, essa é a
palavra. A concentração é muito prejudicada. Fica debilitada. Debilitada de acordo com a falta de, acho que, carboidrato versus açúcar, versus tantas coisas. E aí a gente fica muito, assim, dispersa, não concentra. Eu não tinha vontade, eu confesso, eu não tinha vontade de fazer nada. Agora, o treino eu tinha gozado. Nada que eu quero dizer que precisar concentrar. Porque o treino, você me falava o que eu tinha que fazer. Eu vou lá... Não, eu não tiro nem o peso. Era executar algo só. Sabe assim, executa. Vai lá, executa. Parece que eu fiquei naquela coisinha assim. E aí, quando eu tinha que prestar contas de alguma coisa do meu trabalho, que todo mundo percebeu também que eu estava voando, eu via que estava estranho. Eu não tinha concentração. E em casa, diversas vezes, eu e o Felipe discutimos, porque ele não é desta forma, não tem a mesma reação. E uma vez ele me falou assim, numa discussão: mãe, você tá fazendo isso porque você quer. Ninguém tem culpa. Papai não tem culpa, Gabriel não tem culpa, eu não tenho culpa. Você escolheu passar por isso, agora você tem que ir até o final. É o seu processo. Se vira. Tipo, não falou se vira, ele não falou com essas palavras, ele foi até coerente. E aí, aquele dia, eu vi que ele falou realmente que eu tava errada. É que é muito difícil, nesse momento que você tá muito à flor da pele, você ter essa percepção. Você ter essa percepção é muito difícil, né? Então, assim, dei muita burdoada no Eric, aí muita burdoada no filho, muita burdoada. Eu falava, meu Deus do céu. Mas eles sobreviveram, porque eu falava, não sou eu. Até que um dia eu chorei assim pro Eric e falei, comecei a chorar, essa não sou eu. Já volta eu. Assim que eu voltar a comer, eu vou ser eu novamente. Eu volto a ser eu, sorri. A gente é muito parceiro, a gente gosta de sair para tomar café. E olha que eu tive um processo que eu posso dizer com a boca cheia. Eu pouco passei fome. Falar em fome mesmo, eu vejo que o Felipe passa muito mais. Porque é parte de volume, ganhar volume. O meu era definição. A categoria que eu participei aí, né, que é a biquíni, ela é uma estrutura fina, com definição, ela tem que ser elegante, tudo conta, é um conjunto... É mais feminina. É mais feminina. Então, é claro que o meu processo de alimentação, de ganho e de secagem é bem diferente do Felipe. E mesmo assim, você vê como eu fiquei mais nervosa, mais estressada, mais tudo, e ele mais tranquilo. Então, para mim, foi muito difícil não poder estar com a minha família em alguns momentos, ver o Eric jantar sozinho, almoçar sozinho, eu não poder estar. Mas eu pensei, é um processo, é um momento, eu vou fazer uma vez isso, vou dar o meu melhor, e seja o que Deus quiser. Mas não era só fazer a dieta. Não era só fazer o Danilo, né? Tinha uma tal de coisa de pose, né? E como foi essa parte pra da mim, pose? foi o treinamento da pose para você foi o mais difícil? Não foi o mais difícil. O mais difícil a gente vai entrar em água. E o segundo mais difícil para mim foi a pose. Que a pose vai me dar... Essas classificações, eu tenho, assim, metade das classificações eu poderia ter ido melhor se eu tivesse conseguido fazer melhor as poses. Antes de falar das poses, então fala da sua classificação, o pessoal entender aonde foi que as poses pesaram e aonde elas te ajudaram nas conquistas das suas medalhas e do seu troféu. Então, vamos lá. Para quem não sabe, o processo final é bem desgastante, né? Os últimos 15 dias, eu diria que são os piores 15 dias para um fisiculturismo. O anterior é treino, dieta, enfim, não é muito... É uma parte ainda que todo mundo, mais fácil de lidar. Eu acho. É difícil, eu acho que uma pessoa que queira fazer o fisiculturismo não consiga. Eu acho mais tranquilo. Quando chega na reta final, para os homens, os 3 últimos meses, no meu caso, a gente vai falar 15 dias, porque... É que você se manteve preparada durante grande parte desse período, você estava praticamente pronta. Sim, eu cheguei com o resultado, não tive. Uma diferença muito grande para tirar nessa reta final. E aí isso foi bom e foi ruim. Foi bom porque não passei tanta fome, mas foi ruim porque eu lembro que eu sou movida a... tem que ter um objetivo. E eu fiquei um pouquinho parada, tendo que comer mais, parada que eu digo... que você teve que ficar esperando chegar a data. O momento de se preparar para a competição. E aí fiquei um pouco ansiosa. Isso aí até eu tive uns bonzinhos de alguns momentos que o corpo dá uma mudadinha. Mas, graças a Deus, ocorreu tudo bem. Então, entrando na reta final, que é quando ele passa toda a preparação final... As águas, para mim, foi muito difícil. Eu sou uma pessoa que já não tomava água, mas com a bike, eu venho desenvolvendo isso bastante tomando água. Tento tomar pelo menos 2 litros numa bike de 40 minutos. E
A água, quando ele coloca a água, são, pro meu peso, 7 litros no dia. Não sei, as pessoas podem dizer, é fácil. Não, não é fácil, gente. Não é fácil porque você está comendo menos. Não é muita comida gostosa, porque aí restringe em carboidrato com uma proteína, acabou 4 refeições disso. Eu lembro que você fez a reclamação de não conseguir dormir. Sim. Pelas suas idas ao banheiro. Porque você toma 7 litros, você não... Primeiro que você não toma 7 litros e vai 50 vezes no banheiro. Se fosse assim, tava tudo certo. Eu não passaria nenhuma noite em claro. O que acontece é que, ao longo do dia, 2 litros dá uma saturada, para mim principalmente. 3 litros, mais ou menos, 4. Aí você pega lá um suco, Clyde, mistura numa jarra e toma uma jarra de 2. Aí foi 2, 4, 5... Aqueles 6, 7, os 2 últimos finais, fica pra noite. Puta, à noite tem uma alimentação e tem tudo isso de água. Você não para de fazer xixi, aí quando à noite você vai tomar 2 litros de água, você vai permanecer. Primeiro que eu cheguei a bater, quando eu tava em 7 litros, começa em 6, depois vai virar 7. Eu batia normalmente os primeiros 6 até 11 horas da noite. Depois 7... quase meia-noite. Eu queria bater até antes de meia-noite para estar no dia. Mas teve vezes que eu mandei mensagem pro Fê, porque eu postava, né? Que tudo isso eu consegui fazer isso numa rede social e mostrar para as pessoas o que eu estava passando. E, tipo, a última vez de 7 litros, eu bati 15 para meia-noite. O que acontece na noite? É levantando, fazendo xixi. Então, imagina que você fica o dia inteiro tomando água, se estressando para pôr aquilo para dentro, o estômago fica dilatado com água, você tem que fazer a força, você tem que fazer... da alimentação. Tem a parte da alimentação, aquilo tem que entrar lá, sem muita graça, né? Aquela porçãozinha apenas, você tem que ir lá treinar 2 vezes ao dia, né? Um treino de manhã, um treino à noite, aí você tem que chegar em casa e terminar a água, aí você vai terminar a água, você vai deitar, você quer dormir, você levanta para fazer xixi, aí você levanta, em média, de 5 a 6 vezes para fazer xixi. Aí, bom, o despertador já tocou, né? Porque ele toca 5h30 da manhã. Já tá na hora de começar de novo. A gente tem que começar as águas de novo. Então, esse período é onde a gente dispersa mais, concentração vai a 0 e a paciência a menos 10. Que daí mexe com o psicológico. Daí. Mexe com o psicológico. Porque você fala, cara, vou desistir. Aí você fala, não fiz tudo isso aí para desistir agora. Não vou falar que não passa Você teve algum momento que você sentou na cabeça, assim, não quero mais? Não, eu não tive, mas a cabeça fala, nossa, é nesse momento que as pessoas desistem. Eu tô quase que só tô com 15 dias finais, passando um pouquinho mais de fome. Por que passei tanta fome? Porque tive todo um conjunto que me ajudou, né? As bikes me ajudaram bastante. Eu ter um aeróbico intenso que, com certeza, eu não aumentava o peso, mantinha... Potencializava. E não perdia massa muscular, que para minha idade, acho que isso foi também. E para todos que me perguntaram, que me perguntam, também não fiz uso de nada, a não ser minha reposição hormonal natural da minha médica. Então, não usei nada... Você já fazia antes que faço desde os meus 36 anos. A mesma coisa. Sempre foi feito, então. Sempre foi feito. Não é com o intuito da modalidade? Não. Tanto é que da Mata pergunta... Treinamento nada. Já fazia antes. Fazia antes, desde os meus 36. Só parei no período que minha mãe teve câncer, precisei fazer uma investigação genética. Somente isso. Então, faço uma reposição hormonal baixíssima e nunca fiz nada aí no fisiculturismo. E claro que estou eu lá nas últimas semanas... Passa lá um momentinho de falar assim, será? Acho que a quarta-feira, quando eu choro com o Eric, eu ia me apresentar na sexta. Na quarta-feira, eu tenho um choro aonde eu precisava. Eu tive na semana com você uma tristeza, mandei uma mensagem, mas já vai passar. E eu mesmo trabalhei comigo mesma. Eu precisei chorar para o Eric, que é onde eu abraço, choro, e eu tenho um pouco disso. Dá uns... Passou. Eu tinha que pôr pra fora. Desabafar, eu tinha que dizer que estava difícil, porque eu sou essa pessoa que gosta de desafio, gosto de ser desafiada, mas não gosto de falar o que eu tô sofrendo. Normalmente eu não digo que tá difícil. Você é a durona. Eu sou durona. Aí eu precisava falar que não estava fácil, porque parecia que sempre para mim, por ser menorzinha, estava tudo muito fácil. Para mim foi muito difícil ter que cozinhar para a família.
e cozinhar as dietas. Que daí você fazia um tipo Comida de para o Eric e para o Gabriel e uma comida para mim e para o Felipe. Uhum. Então, é muito difícil isso. Até a nossa casa hoje, ela é movida um pouco diferente depois da dieta, Uhum. né? A gente faz tudo separado, porque o Felipe ainda continua na dieta, eu não 100% mais, né? Vou retornar essa semana e vou traçar aí com o D'Amato o que eu quero chegar. Uhum. Mas voltando lá, só para finalizar, eu passo essas semanas, os 15 dias, que é onde eu fico desesperada, e aí vou falar para você por que aqui eu sou um top 5, um top 4 nos estreantes e um top 1, um top 4 Sim. no sábado. Que você foi de uma posição contrária. Você conseguiu o top 1 no que teoricamente é o mais difícil. E no que seria o mais acessível para você, eu fui pior. Foi pior. Que aí quando eu falo para você que as águas foram muito difíceis e também vamos entrar nas poses. Uhum. As poses, teoricamente, não seriam tão difíceis se eu talvez tivesse mais conhecimento e me preparasse antecipadamente. Tá. Deixei para me preocupar com isso. Se preocupou tardiamente com as poses. Tardiamente. Hoje, se eu competisse novamente, eu começaria... Você começaria pelas poses. Eu começaria junto, né? Tudo junto. Tudo junto. Pose, tem o dia da pose, tem o dia da musculação. Você separaria já o já. seu treinamento junto com o treinamento de pose. Sim. Tá. A pose vai precisar vir até... É importante. É importante. A pose, não adianta você ter um shape e não fazer nada lá na frente, né? E aí, você ter o shape e não saber mostrar isso. Não sabe mostrar seu shape. Não sabe fazer a pose e não vem o shape. Aí não passa confiança. Não passa confiança. O que me aconteceu bom... Quando eu comecei a treinar as poses, eu sou uma pessoa boa para conversar. Como eu estou aqui hoje, eu ficaria horas conversando com você, porque eu gosto de conversar. Sim. E hoje não estou me sentindo tão... É sempre que eu estou conversando com você, Danilo. Então, tá super gostoso. Agora, não fale para mim, Andréia, suba ali naquela cadeira e E fale em público. Fale em público para as pessoas. Não é... Hoje, esse público está diferente, está em casa, ele não está aqui com a gente, eu estou com o Danilo. O Danilo foi meu personal, a gente se conhece há 2 anos, ou até um pouquinho mais, que estamos treinando junto especificamente há 1 ano e pouco, mas é confortável para mim. Tá. Então, essa Andréia, ela se sente confortável para falar tudo que você quiser, eu vou ficar falando horas aqui. Mas para subir no palco, expor o meu corpo aos 48 anos, eu nunca dancei um balé, minha mãe nunca me pôs na escola de dança, eu nunca expus o meu corpo para mais ninguém, a não ser para o meu marido, para a família que vai ali na piscina e de repente a pose tá num palco, todo mundo te olhando e julgando você. E querendo ou não, algumas poses não tão confortáveis e eu tinha certeza que isso ia ser meu calcanhar de Aquiles, né? Era subir no palco. Aí subi no palco. E o que aconteceu na sexta-feira? Não deu bom, né, Danilo? Você estava lá. Você errou o lado. Quando eu subi, eu tinha um nervoso. O que adiantou fazer a dieta, treinar, fazer 2 vezes ao dia, fazer tudo que me pediram. Fiz os treinos das poses, mas a cabeça deu um bug na hora que eu subi. Por quê? Eu estava nervosa. Tudo tremia, minha bochecha parecia que elas iam cair do meu rosto. Porque eu estava tão nervosa, porque aquilo parecia que não era natural da Andréia. Eu tinha esquecido que aquilo era muito importante e tudo que eu tinha feito eu não consegui mostrar. E eu comecei a ter a sensação disso no palco, que é quando eles começam a falar direita, eu vou para a esquerda. Esquerda, eu vou para a direita. E aí eu não consigo me lembrar da coreografia, porque querendo ou não é pose, mas tem uma coreografia. Você teve o branco ali. Eu tive o branco, e dentro desse branco eu começo a pensar, fiz tudo isso, eu vou morrer na praia. Que triste, as pessoas vieram aqui para me ver e eu tô fazendo esse vexame. Ai, que triste. A vontade era de sair correndo e nunca mais aparecer ali. A primeira vez que eu subo no palco, que eu recebo o 5º lugar, que é a primeira, e o 5º lugar, é quando eu faço tudo errado. Tá. E eu volto para os bastidores e me culpo e falo, por que eu tô fazendo? As meninas tentam me acalmar. E eu falo, ai, que feio, eu fiz tudo errado. E fico muito triste comigo, porque eu me cobro. Aí eu falei, mas aí tava todo mundo lá me vendo porque eu fiz isso. Bom, as pessoas vêm tentar acalmar a gente. Como a gente tem que subir mais uma vez, que eu participei de 2, né, na Sênior e na Master, quando eu subo na segunda, claro, já tinha ido na primeira. Já tinha aliviado um pouco. Tira um pouco da tensão. E aí, na segunda vez, eu olho e falo, tem que ser um pouquinho melhor, porque a minha expectativa estava, nas estreantes, eu tenho um pouquinho mais de chance, pela minha idade,
que também chego lá, Que eles seria aqui unificam. você teria mais chance do que aqui. Sim, porque no estreantes, além da idade, eu acreditava que não ia ter participantes. Eu fui muito pensando também nisso. Eu não vou ter muita concorrente, porque é de 45 a 48, e não foi, né? Unificou porque não tiveram tantos participantes. Então, pegou na sexta de 40 aos 48. Então, eu subo com as mais novas, eu subo com pessoas que têm uma estrutura que a gente percebe que está harmonizada e eu não. E aí eu falo, nossa, não é wellness, porque a biquíni é uma estrutura mais fina. Eu começo a me olhar e ver que eu também estou em desvantagem. Se comparar com outras pessoas. Também isso me deu um medinho nos bastidores, no backstage. Eu começo também a sentir isso. Você acha que falta um pouco de concentração em você? Um pouco também, porque já tinham me avisado que o backstage elas tentam te dispersar para tirar você da concentração, o foco. E eu não acreditei muito, acho, né? Porque e você percebeu que é real. Tanto é real que no sábado teve também a mesma situação, mas eu já entendo melhor e começo. Mas na sexta, quando eu tomo top 5 e top 4, eu penso, gente, eu tenho 48 anos, tudo que eu fiz, eu tenho que estar mega feliz. Aí eu tiro aquela tristeza e falo, gente, é muito legal isso, eu tenho que ficar feliz que eu tenho 2 medalhinhas, que eu cheguei até aqui, né? Se eu fui a top 4, teve a top 5, se eu teve a top 5, teve até a top 6. Então, alguém ficou, uma pessoa sempre ficou. Então, eu tinha, apesar de eu achar que 48 com 40, todo mundo quando chegar aos 48 e tiver 40, vai ver que é bem diferente. O corpo é diferente, tudo. E claro que também eu acho que teve uma parte do meu corpo que não foi tão legal. Eu acho que eu estava muito preparada, a parte da frente, a parte das costas, mas meu glúteo não era uma coisa tão boa que se você me perguntasse, que eu acho que eu também, além das poses, eu também tinha o critério, mas que ele não foi prejudicial no sábado. E o que mudou do primeiro dia, que foi o dia dos iniciantes, para o segundo dia, que é onde você estava lá já com um atleta, já com experiências já? O segundo dia eu tive pessoas mais experientes no backstage, onde elas falam mais de problema com sandália. Eu tive muita coisa que eu acho que só um podcast não dá para falar. Tá. Mas, assim, eu me lembrei de tudo, tentei me concentrar, dei as respostas, porque aí, pera só um minuto, né? Eu sou uma pessoa de 48 anos. Você reagiu ao que você Eu reagi ao que eu senti, pus pra fora o que eu senti, que eu acho que foi uma coisa boa pra mim. E encarou o palco daí. E aí eu tive uma pessoa lá, que era um dos jurados, que me chamava de 90, porque era meu número, né? Foi tanto num dia como no outro, foi 90. E ele perguntou para mim o que estava acontecendo comigo, que ele tinha me visto na sexta e por que eu estava daquele jeito, tão nervosa. E eu continuava nervosa. Só que a gente tinha mais divisões e eu subi com pessoas mais próximas de mim. E aí ele pega e fala, Andréa, 90, usou o termo 90, e falou assim, olha, o que está acontecendo é que você não está conseguindo se soltar, você está com shape legal, você é uma mulher bonita, trouxe tudo para apresentar, você precisa se divertir. O Felipe já tinha me dito isso, o Felipe conseguiu bastante isso. Ele se diverte quando ele sobe no palco. Para mim, a sexta não foi uma diversão, foi uma tortura, como eu me senti, porque eu nunca tinha feito aquilo. E aí eu me torturava porque eu estava indo mal. Então, por isso que eu não conseguia desenvolver nada. Porque dentro de mim eu estava me cobrando os erros, né? E no sábado, ao contrário, quando ele pega na minha mão, ele fala, Andréa, vai lá 90. Você é linda, você tem potencial. Acredita em você. Que aí eu faço o top 4. Tá. Só que eu faço o top 4 na menina de sexta, que era top 3. Aí eu penso, poxa, por que eu não fiz isso na sexta-feira? Por que eu não acreditei em mim? Por que eu não me concentrei em mim? Porque quando eu fazia um erro, eu errava mais. Por quê? Porque eu não pensava em assim, eu não tenho que pensar, errei, acabou, passou, bora fazer outra coisa. No sábado eu já estava mais, assim, mais descolada, que eu também tive erros no sábado, e no sábado meu nutri soube que eu soltei o abdômen na sexta, que também foi um fator que me prejudicou.
Eu fiquei sem alimentação e sem água até subir, né? Que foi bem difícil isso também. E eu subi com muita cãibra. Então, tinha momentos que eu tava, assim, quase morrendo de cãibra, mas eu não tava demonstrando porque eu entendi o processo naquela hora. Que tinha que passar por aqui. Mas tinha que subir mais de uma vez, né, Dan? Eu não sabia desse negócio. Aí eu falei, pera só um minuto. Aí, quando eu subi pela segunda vez que eu vou tomar o top 1, eu falei, eu vou fazer as poses que não podiam mais, porque mudaram as poses bem próximo, mas na hora da sua apresentação, por a gente ser menos e eles fizeram mais blocos, a gente tinha mais tempo para se mostrar. Então, eu tive também mais tempo para mostrar e me concentrar. Fazer as transições, que eu estava muito ruim. Também fiquei de sexta para sábado com a minha nora Bia, até a 00:30 fazendo as transições, vendo meu vídeo, vendo meus erros. Aprendendo com o erro. Aprendendo com o meu erro, eu fiz esse erro, não vou fazer isso. Aí fiquei fazendo. E quando eu subi lá, aquele incentivo daquele juiz, todos que me incentivaram a chegar até onde eu cheguei. Sua família estava toda a família lá, não estava você, né? Mas eu sei que estava lá no ao vivo, mas eu falei, não, agora vai. Sim. Eu falei, não, eu tenho potencial. Alguma coisinha eu vou levar. E aí as meninas, que tem as que a gente não se dá bem, mas tem sempre as que se dá bem. Ela falou, Dé, a bonequinha já é sua. Então agora você vai lá e brilha. Então eu era mais velha, porém recebi as mensagenzinhas deliciosas também das mais novas. Sim. E me mandaram, eu fui, eu entrei diferente. Até se você ver a fotografia, tudo, eu tô feliz, eu tô mais feliz. Claro que tive alguns errinhos muito menores. E claro que algumas coisas no corpo, então, aonde eu tomei top 4, aqui tinha gente de 25 anos, 23. É muita diferença. Sim. Muscular, como eu falei, o glúteo aí, então não dava pra... Mas fiquei super feliz que fiquei top 4. Eu subi um top 4, fiquei mega feliz. E quando ganhei a bonequinha, ai, Jesus de Nazaré. Qual foi essa sensação? Ai, quando você percebeu que tinha ganho? Muita gente me pediu isso quando eu saí daqui. Isso também, a gente acaba ficando com medo de ficar frustrada. Eu falava... Pediu o quê? Pediu pra trazer uma bonequinha? Traz uma bonequinha. Eu falei, gente, presta atenção. É minha então primeira você tinha apoio quando você foi? Muita gente. Eu acho que eu tive muito apoio. Muita gente gostou da minha transformação. Muita gente que é da área me mandou muita mensagem. A rede social bombou com isso, né? A rede social, as pessoas, os admiradores, admiradoras, porque a maioria são mulheres. E quando você conquistou? Você pensou nessas pessoas? Você pensou no seu processo? Na verdade, foi o primeiro pensamento que veio para você? Eu venci. Você pensou? Eu venci. Porque se aí você acreditou que era capaz. Eu acreditei que eu sou capaz. E que todo mundo precisa acreditar que é capaz. Se o ser humano não acredita que é capaz, ele não vai executar nada. Sim. Claro que sem todos vocês, toda a equipe, eu não seria capaz. Mas eu não posso ser capaz se vocês fazem toda a parte de vocês e eu não quero executar. Eu não quero fazer direito o treino, eu não quero comer direito, eu não faço as poses, eu não me comporto, porque no primeiro dia, se você avaliar, não era shape. O shape é o mesmo que foi no sábado, que tinha gente muito melhores. Sim. Né? Então, o shape, ele tinha uma coisinha um pouquinho por causa de tempo, que eu acredito que o tempo vai me trazer um glúteo melhor, mas para uma performance de fisiculturismo, é só porque o resto eu entreguei tudo muito legal. Para a minha idade, para o tempo que a gente teve, né? Que a gente fez o trabalho junto, você sabe disso. E a sua família, como que ela reagiu à sua vitória? Muito feliz, porque apesar de ser tudo muito difícil, valeu a pena passar por todos esses momentos. Aí perceberam que aquele Sim, ficaram felizes. No fundo, o Eric, foi difícil para ele, mas eu vejo que ele tem orgulho. Para muita gente, ele sempre falou que era difícil, que ele estava orgulhoso. Eu acredito que também ficou orgulhoso na hora. E os filhos, nossa, é uma delícia você ver sua família, tipo, nossa, mãe, que legal. Um filho falar, mãe, que legal, essa é minha mãe, né? Então, assim, e eu tinha dito pro pessoal do evento, eu falei assim, gente, tem outra mãe e filho no mesmo evento? Meu filho com 24 anos, eu com 48, no mesmo palco, não no mesmo momento, mas a gente subiu no mesmo palco, no mesmo dia. No mesmo evento ali. Aí eles acharam super legais, mandaram uma homenagezinha lá, que isso era interessante, que o esporte faz isso, não tem idade, né? O esporte, ele une as pessoas, né? E aí eu falei, eu tô super feliz. Então a primeira coisa que eu pensei foi em mim. Segundo, a minha família. Terceiro,
todos que tiveram no processo. Era para todos a bonequinha. Tanto é que eu dividi com todo mundo, porque todo mundo, de alguma maneira, me deu uma palavra, um conforto, vai lá, você tá arrasando, você tá... Porque tudo isso faz... Fortaleceu para conseguir chegar lá. Eu já acreditava em mim, mas eu acho que todas as pessoas me falando, eu acho que todo ser humano é assim. Às vezes você fala, não vou, mas é outro fala, eu tô enxergando, vem outro, mas você fala, 1, 2, 3, espera. E com todo esse apoio, você pretende competir de novo? Eu pretendo ficar casada. Então, eu pretendo ficar casada, ele é muito mais valioso. Mas eu brinquei que com 61 anos eu vou subir de novo, porque até 61 anos o Eric já vai esquecer disso, ele vai me apoiar de novo. E aí brinquei com meu filho que, quem sabe, mais uma vez. Eu queria mesmo subir com ele, né? Eu convidei ele, mas ele não gosta da dieta. Ele tá com um shape legal, mas ele não quer fazer dieta. Com ele o Eric? Com ele o Eric. Eu queria subir... Tenta convencer ele. A minha meta é convencer meu marido para eu subir de biquíni e ele de bermuda, que tem um nome que eu não sei falar agora, mas eu queria competir nisso com ele e queria que meus filhos subissem também. Eu tenho minha nora também que queria que subisse com meu filho, a gente subiria os 2 casais. Entendi. Dani, eu tô assim. Aí eu falei pro Eric, eu queria, mas não consegui convencer ainda. Nem a Bia e nem o Eric. O casamento vem em primeiro lugar. Deixa o casamento. Eu vou continuar fazendo, incentivando as pessoas. Até dentro do processo eu falei, foca na sua família, não esquece da família, porque a família é o importante. Não, e sem ela, sem ela não tinha chegado. Ela que deu apoio financeiro, apoio psicológico, apoio de tudo. Leva atrás, faz. Né? E ele aguentou, né? Parabéns para ele, né? Não parabéns para mim nesse aspecto, parabéns para ele que aguentou e valeu a pena, porque eu acho que quando vê a bonequinha, a gente, nossa, aí tipo, acabou, e também aquele, acabou, né? Tanto ele como a Bia, acabou. O Felipe, não sei se acabou, a mãe dele acabou, né? Ou talvez daqui muitos anos, não sei, né? Agora eu vou trabalhar meu corpo, Dan. O projeto é trabalhar bastante meu corpo. Legal. E aproveitando todo esse contexto da sua família, do apoio, a gente vai encerrando. E aí eu queria que você deixasse a palavra para eles, para quem você quiser deixar uma palavra, quem te apoiou, pessoas queridas, aí fique à vontade. Vou tentar ser breve, vamos lá. Primeiro, com tudo isso, vieram os fãs, as fãs, vieram até as marcas, né? Que agora estou representando. Você agora é famosa na rede social. Tudo isso trouxe várias coisas, né? São pessoas conhecidas, eu tenho que agradecer, além de agradecer a família, os amigos, todo mundo que estava no processo de, tanto o Will como o D'Amato, você, que são pessoas que me treinaram para chegar nisso. Aí a gente vai falar das pessoas que todos os dias me deram uma palavra de carinho, todos nas redes sociais. E com isso, claro, eu venho desenvolvendo alguns projetinhos no paralelo, apesar de ser técnica, em prótese dentária e continuar no meu laboratório. Eu também agora estou divulgando algumas marcas. Uma delas é a Marbella, que é a roupa que eu estou hoje. Legal. E é de uma amiga. E tudo, foi só isso? Não, foi através do esporte, mostrando que todo dia eu me levanto, todo dia eu vou treinar, eu posto uma fotinho e começou com uma brincadeira, com uma coisa de que eu estou feliz comigo, com o meu corpo, virou eu fazer a propaganda da marca e das roupas que eu sempre usei, há 15 anos uso, e agora virou a gente uma parceria. Legal. Em breve vou ter mais uma parceira, eu não sei se posso falar o nome aqui, que ainda a gente não... Mas vai ter uma de acessórios também, acho que... Se você quiser falar, fica à vontade. Eu fui procurada pela Karina, da Armazém da Prata, vai ser uma delícia representar, porque é uma coisa que eu gosto, acessórios é uma coisa que não tem quem não goste, e quero fazer também para ela. Também para a Clínica Nato, que é a minha clínica, porque eu sou técnica em prótese dentária, e através do nosso laboratório eu cuido do sorriso digital das pessoas, da clínica. Então, também sou responsável por isso. São eles que também me apoiam, né? Através deles que eu também consegui me dedicar todo esse tempo, né? Então, o fisiculturismo foi muito legal. Faria de novo, sim, mas... bons frutos. Frutos, eu acho que ainda vai vir mais, né? Como tá tendo com você, que a primeira parceria também, né? Foi com você. Legal. Super, acho...
sempre vou querer estar participando, porque acho super importante para dizer para todos o quanto é importante, porque eu fui uma pessoa que um dia não defendia o profissional da área, porque eu achava que as pessoas não levavam a sério. Então, hoje eu tenho que retirar isso, o quanto é importante o profissional da educação física estar acompanhando e montando seus treinos. Hoje eu tenho um corpo que sozinha eu não consigo executar. Sim. Se eu não tivesse você, isso eu falo para todos em casa, se eu não tivesse você, eu jamais alcançaria meu corpo. Porque eu não vou pôr o peso que você coloca para mim, jamais sozinha, né? Eu não vou me puxar ao meu limite, eu não vou fazer até eu ficar cansada, até o último, até estar esgotada, até a falha. Gente, que isso até a falha? A gente faz até só um pouquinho e vai embora. Então... Só para dizer que treinou. Só para dizer que treinou. Passo lá, faço meia horinha de treino e vou embora. Passou essa fase já, né? Já, hoje não. Chega disso, agora é treino. Não. Sempre leve, não esquece. Sempre leve, que é os treino é leve. Um dia vai ficar pesado ainda. Imagina quando ficar pesado. Com 61 fica pesado. A gente tem 12 anos aí. Eu tenho que aguentar esses 12 anos? Cabelo você já não tem, vou registrar aqui. Então, você não tem nada a perder. Não tem nada a perder. Não tem nada a perder. Ficar comigo, subir bem velhinha, porque tivemos agora no Campeonato Brasileiro uma senhora que subiu com 61, e eu achei ela demais. Me inspirei nela. Ou vou subir com 55, 60, não sei. Vai que o Eric se anima, eu subo até antes. Tá bom. Tudo depende dele. Vamos incentivar o Eric aí. Vamos incentivar o Eric. Meu filho mais novo tá no powerlift. A família Gabriel. é de esporte agora. E a gente, com certeza, vai ser exemplo para muita gente. E vou continuar. Não vou subir. Vou fazer o long ride aí, que eu vou fazer 11 horas de pedal. Que é um spinning das 11 horas. Que é um spinning. Já vamos falar também aqui que ele também me condicionou bastante, vem me condicionando. Do Menegoto, na fábrica, que eu adoro treinar lá, minha academia que eu estou amando. Então, é tudo isso. É todo esse conjunto, é todas essas pessoas que todos, eu não vou dizer nomes, porque vai ser injusto, mas todo mundo que está ou na academia, ou é meu familiar, ou é meu amigo, ou é do processo. Estão todos de parabéns. Obrigada a todos que me ajudaram a ser o que eu sou hoje. Legal, né? Obrigado por ter participado. Tá? Obrigada a você, Dan, pelo convite. Eu adorei. Estou muito contente. Valeu, obrigado. Tá. A gente vai encerrando esse episódio. E se você gostou, curta, compartilhe e siga a gente nas redes sociais.